Pessoal, curte o vídeo, se por acaso você passou por algum aí para trás, curte eles também, tá bom? Obrigada. Capítulo 3, das incompatibilidades e impedimentos, 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários, os funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal que declararão nos autos. Se não se der abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguído pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. Capítulo 4, do conflito de jurisdição, 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. 114. Haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. 115. O conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio, por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. 116. Os juízes e tribunais, sob forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Parágrafo 1º. Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Parágrafo 2º. Distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Parágrafo 3º. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação. Parágrafo 4º. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. Parágrafo 5º. Recebidas as informações e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Parágrafo 6º. Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas para sua execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado. 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, restabelecerá sua jurisdição sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. Capítulo 5. Da restituição das coisas apreendidas. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 119. As coisas a que se refere o artigo 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencer ao lesado ou a terceiro de boa-fé. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Parágrafo 1º. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Parágrafo 2º. O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial resolverá se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 dias para razoar. Parágrafo 3º. Sobre o pedido de restituição, será sempre ouvido o Ministério Público. Parágrafo 4º. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que os detinha, se for pessoa idônea. Parágrafo 5º. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplique-se o disposto no artigo 133 e seu parágrafo. 122. Sem prejuízo do disposto no artigo 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 133 deste Código. Parágrafo único revogado.
123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. 124. Os instrumentos do crime cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no artigo 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal se houver interesse na sua conservação. 124-A. Na hipótese de decretação de perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico, se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Capítulo 6. Das medidas assecuratórias. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. 126. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. 127. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida denúncia ou queixa. 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará sua inscrição no registro de imóveis. 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. 130. O sequestro poderá ainda ser embargado pelo acusado sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. Pelo terceiro, a quem houver os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. 131. O sequestro será levantado se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias contado da data em que ficar concluída a diligência. 2. Se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução que assegure a aplicação do disposto no artigo 74, inciso 2b, segunda parte do Código Penal. 3. Se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitada em julgado. 132. Proceder-se ao sequestro dos bens móveis se, verificadas as condições previstas no artigo 126, não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7 deste livro. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. Parágrafo 1º. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Parágrafo 2º. O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal, do Sistema Prisional, do Sistema Socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia para o desempenho de suas atividades. Parágrafo 1º. O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou de repressão da infração que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. Parágrafo 2º. Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. Parágrafo 3º. Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. Parágrafo 4º. Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria. 135.
Pedida a especialização mediante requerimento em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel ou imóveis. Parágrafo 1º. A petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, com os documentos comprobatórios do domínio. Parágrafo 2º. O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juízo, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultado a consulta dos autos do processo respectivo. Parágrafo 3º. O juiz, ouvidas as partes no prazo de 2 dias, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade, se lhe parecer excessivo ou deficiente. Parágrafo 4º. O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade. Parágrafo 5º. O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória. Parágrafo 6º. Se o réu oferecer caução suficiente em dinheiro ou em títulos de dívida pública pelo valor de sua cotação em bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal. 136. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. 137. Se o responsável não possui bens imóveis ou os possui de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca dos bens dos imóveis. Parágrafo 1º. Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do parágrafo 5º do artigo 120. Parágrafo 2º. Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família. 138. O processo de especialização da hipoteca e do arresto correrão em auto apartado. 139. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil. 140. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido. 141. O arresto será levantado ou cancelada a hipoteca se por sentença irrecorrível o réu for absolvido ou julgada extinta a punibilidade. 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos artigos 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública ou se o ofendido for pobre e o requerer. 143. Passando em julgada a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do cível. Artigo 63. 144. Os interessados, ou nos casos do artigo 142, o Ministério Público poderão requerer no juízo cível contra o responsável civil as medidas previstas nos artigos 134, 136 e 137. 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para a preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Parágrafo 1º. O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alçado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão em até 10 dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial. Parágrafo 3º. O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se a sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal no caso de condenação ou no caso de absolvição, a sua devolução ao acusado. Parágrafo 4º. Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juiz determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. Parágrafo 5º. No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou equivalente
órgão de registro e controle, a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 6º. O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial. Parágrafo 7º, vetado.